mim. So I'll try and keep it shorter this session and give room for questions. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa sessão e dar um espacinho para perguntas. And I want to talk about something this session that's very important for how we build discipleship. Eu quero falar algo nessa sessão aqui de quão importante é a gente construir e como nós construímos o discipulado. And I think a lot of churches get it wrong. E eu acho que muitas igrejas entendem isso errado. Remember, I talked about the ark being on the ox wagon. Lembra que eu falei com vocês sobre a arca estar... The Ark of the Covenant being on the ox cart. Yeah. A arca da aliança está no carro de bois. And now we often find ourselves building according to the world's methods rather than God's way. E muitas vezes a gente se vê construindo usando os métodos do mundo e não da maneira de Deus. And I've noticed that many churches build with vision statements and mission statements. E eu percebi que muitas igrejas são construídas acima de visões ou declaração, uma frase assim de uma missão. But when I read my New Testament, Mas quando eu leio o Novo Testamento, I never see Jesus giving a vision statement. eu nunca vejo Jesus fazendo assim uma frase, essa é a nossa visão. He gave the Great Commission, Ele de fato dá a grande comissão. but he didn't sit down with his disciples and say, in the next 10 years, we're going to plant 20 churches. Mas eu não quero que... Ele não pega e fala que nos próximos 10 anos, meus caros discípulos, a gente vai plantar 20 igrejas. Paul doesn't give a vision statement. Paulo não dá uma declaração de visão. They didn't get consultants in to say, let's have a finely worded mission statement so everybody understands what our mission is. Eles não pegam e contratam um consultor para que alguém fale, não, vamos aqui explicar como que é a nossa visão e aí todo mundo vai entender de fato aquilo que nós fazemos. If you say, what's the vision of Joshua Generation? Se você perguntar qual que é a visão da Joshua Generation, I'd say it's to live New Testament Christianity. eu ia falar, olha, é viver o cristianismo no Novo Testamento. I might even say to help change the way the world does church. E talvez mudar a maneira de como o mundo vive igreja. But we don't build around vision, we build around values. Nós não construímos a visão, the wrong visions. We don't build around vision, Nós não construímos ao redor de uma visão, mas sim ao redor de valores. we build around values. Nós construímos ao redor de Now valores. that might sound like a controversial statement. E isso pode soar como uma frase controversa. You might say, but we need vision. Mas você pode falar, a gente precisa de visão. Without vision, people perish. Porque sem visão as pessoas param, And that's true, perecem. but that scripture, the word vision, Mas nas escrituras, a palavra visão, is speaking of prophetic revelation. ele está falando sobre a revelação profética. When we lose sight of Jesus, É quando a gente perde Jesus de vista. it's the same word used for when Isaiah sees the Lord. É a mesma palavra utilizada quando Isaías vê ao Senhor. That we need to give people revelation. A gente precisa dar às pessoas revelação. That's different from a vision statement. Isso é bem diferente do que uma declaração de visão. In fact, in many ways, a vision statement has more in common with a sales company. Na verdade, essa declaração de visão tem mais a ver com uma companhia de vendas, uma empresa de vendas. When I was a sales manager, Quando eu era um gerente de vendas, I'd call my guys together and say, right, this is our targets for the next year. então eu chamava o meu pessoal e falava, pessoal, esses aqui são os nossos These are the objetivos targets we're aiming for. para nossa equipe, para o nosso ano. It's a motivational tool. Então eu tinha uma frase ali, era uma ferramenta motivacional. Churches will often say, we're going to plant 6 new churches next year. Então muitas igrejas falam, nossa, nós vamos plantar 6 novas igrejas no próximo ano. And there's a challenge with that. E tem um desafio nisso aí. One is you telling people what but not why. Primeiro que você está falando para as pessoas o que, mas não o porquê. But the other thing is you're in danger of destroying your own credibility. Mas também você corre o risco de destruir a sua própria credibilidade. One of our elders, Um dos nossos presbíteros, he was leading one of our congregations. ele estava liderando uma das nossas congregações. And he said this, E ele falou he isso. said, I believe the Lord's told me Eu acredito que o Senhor me falou that we should grow by 365 people this year. que a gente vai ganhar 365, Yeah. 365 pessoas. Because in the early church, daily God added to them.
Porque na igreja primitiva, diariamente lhes era acrescentado. So he said, we're going to trust for 365 salvations this year. Porque nós vamos confiar que nós teremos 365 salvações esse ano. His congregation was about 200 people. A congregação dele tinha 200 pessoas. It was possible, Era possível, but that congregation had never doubled in size in a year. mas essa congregação nunca tinha dobrado de tamanho em um ano. So the problem is, Então o problema at the é end of the year, que no final do ano, if he's grown by 50 people, se ele cresceu só em 50 pessoas, people see it as a failure as pessoas iam ver a frase dele como uma falha. because we haven't grown by 365 people. Porque eles não tinham 365 pessoas no final do ano. But to grow by 50 people was not a failure. Mas crescer em 50 pessoas não era uma falha. And then the year after that, he goes, this is our target for this year. E aí no próximo ano ele ia falar, esse é o nosso objetivo para esse ano. We said, yeah, whatever. Ah, não, tanto faz. You said, Se, let me just explain that. Yeah. Se não acontecesse isso então, se terminasse o ano com 250, o próximo alvo que ele colocasse, ninguém ia ligar, porque o primeiro não tinha sido alcançado. Deu para entender? you see the danger of that. Vocês conseguem ver o perigo nisso? Rather than building around values and health. Ao invés de construir ao redor de saúde e de valores. The other thing, and I know some of your churches do this, E a outra coisa, e eu sei que essa aqui, algumas igrejas aqui fazem. and it's not a sin. It's not a sin. Não é um pecado. They say, this is our theme for the year. Esse é o nosso tema para o ano. And it's possible that God can give you a theme for a year. E é possível que Deus vai te dar o tema por um ano. I struggle to hear God for next week sometimes. Mas às vezes eu tenho dificuldade de escutar o que Deus quer falar para a próxima semana. His word is a light to my path and a lamp to my feet. I wish I knew a year ahead. A palavra dela está atrelada ali ao meu passo, mas... É verdade. A palavra diz que é luz para o meu caminho, para os meus pés, mas eu queria que fosse para o ano todo. And the other thing is, if you said this is our theme for the year, Mas outra coisa é que se você falar esse é o nosso tema para o ano, that sets you direction for a whole year. é com certeza a direção para todo o ano. Você está definindo que essa vai ser a And I direção. find following Jesus is like staying in a river. E eu acho que seguir Jesus é como estar num rio. Rivers tend not to go in a straight line. E os rios, eles tendem não a ter uma linha reta, a And dar as- uma linha reta. As leaders, we've got to have the ability to follow the river. Então, como líderes, a gente tem que ter a habilidade de seguir the river. Follow de the seguir, river. De seguir o rio. And that means to change direction as we follow the Spirit. Isso significa mudar de direção à medida que a gente escuta e segue o Espírito Santo. So I'm not saying it's a sin to do that, Eu não estou falando que é um pecado fazer isso, but it can make it very difficult for us to follow the Spirit. mas pode ficar muito difícil para nós seguir o Espírito Santo. I find building healthy church is much easier when we build with values. Eu acho que é muito fácil construir uma igreja saudável quando a gente tem bons valores. And I'll tell you E a why. gente constrói ao redor deles. Vou falar para vocês por quê. Vision tells people where you want to go. A visão fala para as pessoas onde você quer ir. Values tell people who they must become. Valores falam para as pessoas quem elas devem se tornar. And as I become more like Jesus, E se tornando mais como Jesus, I'll go where Jesus wants me to go. eu vou ir para onde Jesus quer que eu vá. Vision says, what are we doing? A visão fala o que nós estamos fazendo. Values say, what kind of people are we becoming? Valores falam que tipo de pessoas estamos nos tornando. You can achieve a vision without becoming Christ-like, Você consegue alcançar uma visão sem se tornar parecido com Cristo. but you can't live out godly values without being transformed. Mas você não consegue viver os valores de Deus sem ser transformado. Vision can be understood in a moment, A visão pode ser entendida em um momento, but values require embodiment. mas os valores requerem que você encarne eles. A vision may inspire, Uma visão pode inspirar, but values shape our thinking, our character, and our behavior. mas os valores, eles moldam o nosso caráter e o nosso comportamento. Values shape our culture, Os valores, eles moldam a nossa cultura. and we need to shape a culture of the kingdom in our E churches. nós precisamos moldar a cultura do reino nas nossas igrejas. That is equipping the saints Isso é equipar os santos to live a culture of the kingdom. para viver a cultura do reino. And what that means is when we have
a group of people who are living kingdom culture, E isso significa que quando a gente tem um grupo de pessoas com uma cultura vivificada do reino, when people come into the church, quando as pessoas vêm à igreja, vão à igreja, they're not just informed of what they need to believe, elas não só são informadas daquilo que elas precisam acreditar, but every person in the church becomes part of the discipleship process, mas todas as pessoas na igreja se tornam parte do processo de discipulado, because we bring people into a culture. porque nós estamos trazendo, levando as pessoas até uma cultura. I used to sell wine for a living, Eu costumava vender vinhos para viver, very expensive wine vinhos muito caros, from France. da França. Beautiful. Muito bons e muito caros. And some of the best wines are matured in oak barrels. Então, a maioria dos bons vinhos, eles ficam ali um tempão em barris de carvalho. But in order not to lose all your wine, you have to look after your barrel. Mas para você não perder o seu vinho, você tem que ficar olhando ali o barril. E Your cuidar barrel dele. must be able to contain the wine. E o barril, ele tem que conter todo o vinho que está dentro dele. And a barrel is made of lots of spars, lots of lengths of wood. Então, o barril, ele é feito de várias tábuas de madeira. And if one of those lengths is broken, E se uma delas estiver quebrada, that's the limit of how much wine the barrel can hold. então esse é o limite da quantidade de vinho que o barril consegue suportar. The limit isn't the height of the longest spar, O limite não é o tamanho da tábua mais alta, maior. it's the height of the shortest spar. É o tamanho da menor. If we want to contain the fullness of the Lord, Se a gente quer conter toda a plenitude de Deus, if we want to reach the fullness of the stature of Christ, like it says in Ephesians 4, se a gente quer, assim como está escrito em Efésios 4, a gente quer alcançar a plenitude, the plenitude of the stature, the fullness of the stature of Christ. a plenitude da estatura de Cristo. It's not our greatest strength that is our limit, it's our greatest weakness. Não é a nossa maior força que é o nosso limite, mas sim a nossa maior fraqueza. And so, what building around values is like, Então, construir ao redor de valores is first knowing what our values are. Primeiramente, a gente tem que saber quais são os nossos valores. So, for me, New Testament values, Então, para mim, os valores do Novo Testamento. seeking kingdom first, Buscar primeiro o reino, dying to self, morrer para si mesmo, devotion to the Word and the Spirit, ser devotos ao Senhor e ao Espírito, submission one to another, se submeter uns aos outros, love, amar, communion, fellowship, ter comunhão, partir o pão, reaching the lost. alcançar os Those are the perdidos. some of the values of the kingdom. Esses são um dos valores do reino. And imagine if you've got a church that are really good at loving one another. Se vocês têm, imaginem comigo, uma igreja que são muito bons, onde são muito bons em amar uns aos outros. You're amazing at just loving one another, eating together, Não, vocês são muito bons em amar uns aos outros e comer juntos, but you have no evangelism. mas vocês não evangelizam. What's going to happen to the O church? que vai acontecer com a igreja? So what we do is we look at the values as leaders. Então, o que a gente faz é, como líderes, a gente vai olhar para os valores. Which value do we need to build? A partir de qual valor que a gente vai construir, que a gente precisa Where construir, are we weak? onde nós somos fracos. And if we don't have those gifts within ourselves, E se a gente não tem os dons em nós, let's find them and bring them in to help us. vamos encontrar eles e tentar encontrar pessoas que possam nos ajudar. That's why we need partnership. É por isso que a gente precisa de parcerias. Partnership with other churches Parcerias com outras and igrejas. with the apostolic. E nós precisamos também do apostólico. Partnership is not network. Então, ser parceiros não significa ter uma rede de igrejas. A network is where we connect with one another. Então, ter uma rede de igrejas, a gente está ali se conectando. We maybe do a A conference gente together. faz uma conferência juntos. We give each other. Partnership is when our time and our talents and our treasures are devoted to one another. Mas a parceria é quando os nossos tesouros, os nossos talentos, eles são usados um pelo outro. That was the language Paul used. Essa é a linguagem que Paulo usa. He talks about the partnership in the gospel. Ele fala a respeito da parceria no evangelho. And then he would say, I long to come to you to add what is lacking.
E ele fala: eu gostaria de ir até vocês para adicionar aquilo que está faltando. When I come to Brazil, Quando eu venho para o Brasil, I learn and I'm inspired by much of what you do. eu aprendo e eu sou inspirado por muitas coisas que vocês fazem. But I come into churches Mas eu venho até igrejas and I travel this way, e eu viajo todo esse tempo. and this may sound arrogant, Isso pode soar and I don't arrogante. mean it to sound arrogant. E eu não quero soar arrogante. I believe I can add something that's lacking in the churches here, Mas eu acho que eu posso adicionar algo que está faltando às igrejas daqui. that we might be mutually encouraged. Que a gente possa se encorajar mutualmente. But recently, I've been saying to some of the Brazilian guys, please come to Cape Town. Mas recentemente eu tenho falado para um dos brasileiros, por favor, vem lá para a cidade do Cabo. Please bring some worship teams to Cape Town. Por favor, tragam as equipes de louvor lá para Cape Town. Because our guys think they're really cool at worship. Porque os nossos caras lá acham que eles são muito bons no louvor. And then they come and see the way you guys worship. E aí eles vêm e veem como vocês adoram. And there's an element to your worship that we're lacking. You can add to us. E existe um elemento no louvor de vocês que está faltando para a gente. Vocês podem adicionar isso a nós. Because radical worship is one of our values. Porque o louvor radical é um dos nossos valores. And as leaders, we need to be, again, with observation and revelation. E como os líderes a gente precisa, agora com observação e revelação. We need to be looking which values do we need to work into. Então, com observação e revelação, nós precisamos entender quais valores a gente precisa aplicar e estão faltando. Which values do we need to equip? Quais valores a gente precisa equipar? Where are we weak? Onde nós somos fracos. The picture we often use is this. Então, a imagem que muitas vezes a gente tem é essa. Who's been to the circus? Alguém já foi pro circo? And you have a guy and he's got a stick and he spins a plate on a stick. Já viu um cara que tem um graveto assim, tem um prato em cima e ele fica equilibrando. And then he gets another plate and he spins it on the stick. E aí ele pega um outro prato e faz a mesma coisa. And then before long he's spinning a plate here. E aí antes ele tá girando o prato aqui. Now that one's slowing down, it's about to fall off, so he has to spin this E aí one. o outro lá tá indo mais devagar, ele tem que voltar e voltar a girar. And he's just running around. Which plate is going slowly? Which plate needs to be spun? E aí ele fica vendo qual prato que tá mais devagar, qual que precisa ir mais rápido. That's what it's like leading a church. E é assim que é liderar uma igreja. That's what it's like building around values. É assim que é construir ao redor de valores. Which value is low right now? Qual o valor que tá mais baixo agora? And we go through seasons E a gente vai por temporadas, where naturally values tend to rise and fall. onde naturalmente os valores eles aumentam ou eles param de ser praticados. So, for example, Então, por exemplo, you go through a season where you really raise the value of evangelism. então você está passando por um tempo onde você está aplicando e está crescendo o valor do evangelismo. And you see so many people saved and coming to the church. E você vê várias pessoas sendo salvas e vindo para a igreja. And then you realize they're not being discipled because everybody's out evangelizing. E aí você começa a perceber que ninguém está discipulando essas pessoas porque está todo mundo lá fora evangelizando. So now you've got to spin the plate of discipleship. Então agora você precisa girar o prato do discipulado. And you realize because all these people are new, they don't know how to worship. E aí você percebe que porque todas essas pessoas são novas, So now elas I've não sabem got to adorar. equip people in worship. Então agora eu preciso equipar as pessoas no louvor. And it's like this natural rhythm. Então isso é um ritmo natural. But that rhythm is also affected by my natural gifts. Mas esse ritmo também é afetado pelos meus dons naturais. If I'm leading the church and I'm an evangelist, I'm always going to be talking about Então, evangelism. se eu estou liderando uma igreja e eu sou um evangelista, eu sempre vou falar sobre evangelismo. And I've got to realize I need to build around other values as well. Mas eu preciso entender que eu preciso construir ao redor de outros valores também. And so, vision changes as God directs or as circumstances shift, but values are timeless. Então, as visões, muitas vezes elas mudam e tomam outra forma de acordo com as circunstâncias, mas os valores, eles são eternos. Values are rooted in Scripture. Os valores, eles são enraizados na Escritura. And values are rooted in the person and nature of Christ. E os valores, eles são enraizados na pessoa e na natureza de Cristo.
when I'm training people to minister into other churches, Quando eu estou treinando pessoas para ministrarem em outras igrejas, one of the things I have to say, uma das coisas que eu tenho para falar e preciso don't go falar, and talk about Josh Gen values não vai lá e fala dos valores da Josh Gen or Oxygen Life values. ou a Oxygen Life, que é outra igreja Nobody ligada a eles. cares about Josh Gen Não, values. ninguém liga para os valores da Josh Gen. Talk about New Testament values. Fale dos valores do Novo Testamento. Talk about kingdom values. A respeito dos valores If do there are reino. there are values because we see them in Scripture. Se nós temos valores, nós os temos porque vimos eles nas Escrituras. I'm not here to make you like Josh Gen. Eu não estou aqui para fazer vocês serem igual a Josh Gen. I'm here to help you become more like the New Testament church. Eu estou aqui para fazer vocês ficarem mais parecidos com a igreja do Novo More Testamento. like the church that Jesus is building. Mais parecidos com a igreja que Jesus está construindo. And so I might use my church as an example. Então eu posso usar a minha igreja como exemplo. This is how we've done it. É assim que a gente fez. That doesn't mean you follow our methodology. Mas isso não significa que vocês devem seguir a nossa metodologia. But if it's a timeless value, you imitate the value. Mas se é um valor eterno, então você deve imitar esse valor. And so if we build with vision, Então, se a gente construir com uma visão, we say something like this. Let's plant 3 churches in the next 3 years. a gente vai lidar com algo assim. Vamos plantar 3 igrejas nos próximos 3 anos. If we build with values, Se nós construímos com valores, we say, let's go preach the gospel. eu vou falar, vamos pregar o evangelho. Let's reach the lost. Vamos alcançar os perdidos. Let's love people into the kingdom. Vamos amar as pessoas através do reino. Then how many churches we plant is irrelevant because we're building the value. Então, não importa quantas igrejas nós vamos plantar, porque nós estamos trazendo o valor e praticando os valores. And even if the vision shifts, values remain the same. E mesmo se as visões mudarem, os valores permanecem os mesmos. Vision has an expiry date. Então, as visões elas têm uma data de validade. Once you've reached a goal, Uma vez que você alcança o objetivo, or once the goal becomes impossible, ou quando esse objetivo se torna impossível, motivation can wane. a, It can collapse. a motivação pode se esvair ou pode colapsar. Values, however, Os valores, por outro lado, are tied to identity, not outcomes. têm a ver com a nossa identidade, Not outcomes, but identity. não resultados, mas identidade. Vision says, let's climb a mountain. Então a visão fala, vamos subir e escalar uma montanha. Values say, this is who we are, Os valores falam, isso aqui é quem a gente é. regardless of what mountains are in the way. E não importa quantas montanhas tem no meio. I don't care what's ahead of us, this is who we are. E não importa com o que está na frente da gente, isso é quem nós somos. Vision struggles through difficulty. A visão, ela sofre quando encara uma dificuldade. Values preserve us through difficulty. E os valores nos preservam durante a dificuldade. If you build through vision Se a gente constrói ao redor de uma visão, and then the leader fails, e aí o líder falha, the people fall apart. as pessoas se espalham. If you build around values Se você constrói ao redor de valores, and the leader fails, e o líder falha, the people have got something to pessoas- hold on to. as pessoas têm algo a que se segurar. They recognize that we persevere. This is who we are, regardless of circumstance. Então elas falam, isso é quem nós somos, apesar das circunstâncias. When it comes to vision, people say, we need people to buy into the vision. Quando a gente tem uma visão, a gente precisa vender essa ideia para as pessoas. How do I get people to buy into the vision? Como é que eu faço as pessoas comprarem essa visão? But you know, people can agree with your vision and remain passive. Você sabia que as pessoas podem concordar com a sua visão e permanecerem passivas? Yeah, great vision, guys. Nossa, ótima visão, pessoal. We agree. Nós concordamos. Go for it. Vai lá, pode ir. You can agree with the vision, Você pode concordar com uma visão, but remain passive. mas continuar passivo. But when you're shaped by values, Mas quando você constrói e forma através dos valores, it becomes about who you are. então passa a se tornar a respeito de quem você é. It's about who we are as a people, É a respeito de quem nós somos como um povo, not the vision of an individual. não a visão de um indivíduo. We begin to take responsibility
for ministry because it flows from who we are, not what we're told. Nós passamos a assumir responsabilidade a respeito do ministério porque tem a ver com quem nós somos, não o que nos falaram. We have a vision to reach 365 people this year. Nós temos uma visão de alcançar 365. de alcançar 365 pessoas esse ano. And everyone says, amen, what a vision. E eu falo, amém, que visão. But never evangelize. Mas eu nunca evangelizo. But if you say evangelism is a value, Mas se você fala, não, evangelismo é um valor. when we show people the beauty of leading people to Jesus, Quando a gente mostra para as pessoas a beleza que é trazer outros para Jesus. when they understand the Great Commission, Quando eles entenderem a grande comissão. when we equip them to share the gospel, E aí nós poderemos equipá-los para compartilhar o evangelho. then you're not trying to fulfill somebody's vision. There's an outpouring of who we are wherever we go. Então você não está tentando simplesmente cumprir a visão de alguém, mas existe algo dentro de nós que está nos acompanhando onde quer que a gente vá. Earlier I talked about devotion. Então, mais cedo eu falei a respeito de devoção. You can't force somebody to be devoted. Você não consegue forçar alguém a ser devoto. And vision and values are similar. E visões e valores são parecidos. Vision is an external motivation, Então, a visão é uma motivação externa. or even an external pressure. Ou talvez até uma pressão externa. As a salesman, I knew that. Como vendedor, eu sabia This is disso. our target. Então, esse é o nosso objetivo. Who's been in sales? Alguém aqui já trabalhou com vendas? Yeah. The pressure, right? Então, You better muita hit the pressão, target. né? Então, você tem que We've gotta hit alcançar the a meta. target. Você precisa alcançar aquela meta, bater a And the meta. closer it is, the more pressure there is. E quanto mais tempo passa, mais pressão tem. And we're starting to flog people to hit a target. E aí você começa a pressionar as pessoas e bater nelas até elas conseguirem When we build alcançar. around values, we create internal motivation. Mas quando a gente constrói ao redor de valores, a gente constrói também uma motivação interna. Vision can unite people around a goal, Então, a visão pode reunir as pessoas ao redor de um objetivo, values unite people in a culture, mas os valores unem as pessoas em uma cultura and reunite people around the person of Christ. e unem as pessoas ao redor da pessoa de Cristo. In Philippians, Paul says, Em Filipenses, Paulo fala what we first? need to be of one heart, one mind, one Nós purpose. precisamos ser uma mente, um coração e ter um propósito. The word division A palavra divisão is die, which means two, é daio, que significa dois, vision. visão, Division, visão. two visions. Então, uma visão, duas visões. Division comes into a church Então, quando a divisão when entra em uma everybody's got igreja, their own visions. a divisão entra em uma igreja quando cada um tem a sua própria visão. And it's important that we have a single vision. E é muito importante que a gente tenha única visão, uma única visão, A single purpose. um único propósito. So I said to our home group leaders, Eu falei para os nossos líderes de grupo caseiro, you don't need a vision for your home group. você não precisa de uma visão para o seu grupo, Because as elders, we've provided the vision porque como presbíteros nós providenciamos essa visão to build New Testament church. de construir uma igreja conforme o Novo Testamento. So what does that mean when you're leading your home group? Então, o que isso significa quando você está Build the construindo values of New Testament church. o seu grupo caseiro? Você tem que construir os valores da igreja. We don't do always Novo have to be Testamento. talking vision, A gente não precisa ficar falando da visão. but while vision can unite around a goal, values unite around culture. Então, enquanto a visão nos une ao redor de uma meta, de um objetivo, os valores nos reúnem ao redor de uma cultura. Two people can agree on a vision, Duas pessoas podem concordar em uma visão, but they may contradict each other's character, mas eles, behavior, mas eles, style. mas eles podem Theology. contradizer a visão, a teologia, o caráter pode ser diferente dessas pessoas. Let's plant 5 churches. Vamos plantar 5 igrejas. Okay, let's plant 5 churches. Ok, vamos plantar 5 igrejas. But we can't agree what the churches should look like. Mas a gente não consegue concordar em como a igreja deve se parecer. Psalm 133 Então, Salmo 133. says, behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Ó quão bom e agradável é que os irmãos andem em comunhão. For there God commands life and blessing forevermore. Porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Amen? Amém? Except Exceto
Sometimes God doesn't bless unity. É certo que às vezes Deus não abençoa a unidade. Am I right? Eu tô certo? Can I give you an example? Posso te dar um exemplo? At the Tower of Babel, A Torre de Babel. was there unity? Havia unidade ali? They all had a single vision. Todos eles tinham a mesma Let us visão. make a tower Vamos to faz- glorify ourselves. Vamos fazer uma torre para nos glorificar. That didn't bring blessing, Isso não trouxe bênção. that brought judgment. Isso trouxe julgamento. It was unity of vision, Era unidade na visão, but it wasn't unity of values. mas não era unidade nos valores. And our unity of values is first our unity with Christ. Mas a nossa unidade nos valores, ela é antes da nossa unidade com Cristo. Unity that's not centered in Christ is not godly unity. A unidade que não está centrada em Cristo não é uma unidade de Deus. Remember when the Israelites decided they didn't want to go into the promised land? Você se lembra quando que os israelitas decidiram que eles não queriam ir até a terra prometida? They were pretty united, Eles estavam bem unidos naquilo, apart from Joshua and Caleb. exceto por Josué e Caleb. And God's judgment came. E o julgamento de Deus veio. So then they decided, okay, we will go in then. E aí o julgamento de Deus veio, we'll go. We will go in. E aí eles falaram, não, então a gente vai. But God hadn't said it. Mas Deus não tinha falado. And they pra were eles irem. defeated. E eles foram derrotados. Unity is not the aim. Alcançar a unidade não é aquilo que a gente precisa almejar. Unity can be an idol. A unidade pode ser um ídolo. Unity is the byproduct. A, It's the result. a unidade é o resultado, é o fruto. It's the result of us being united in Christ. É o resultado da gente estar unido em Cristo. If we're all obedient to Christ, by default we'll be in unity. Se todos nós estivermos unidos a Cristo, como consequência, a gente vai estar unidos uns aos outros. And so values create a shared culture that transcends personality and gifting. Então, os valores, eles constroem uma cultura que ultrapassam os dons, the gifting and the other thing, Gifting and personality. que ultrapassam a personalidade e os dons. Values help to join our hearts together. Os valores ajudam a gente a ter os corações conectados. We're people with the same priorities, Nós somos pessoas com as mesmas prioridades, with the same values, um povo com os mesmos valores, the same culture. a mesma cultura. Vision can be misunderstood. A visão pode ser mal entendida, mal interpretada. Values are observable. Os valores são observáveis. I can measure my values. Eu consigo mensurar os meus valores. I can look at behavior, Eu consigo olhar pelo Attitude. comportamento, atitude, relationships, relacionamentos, priorities. prioridades. I often say this to people. Eu geralmente falo isso para as pessoas. You don't have to tell me what you love in life. Você não precisa me falar that you love. Don't tell me what you love in life. Não, você não precisa me falar o que você ama na sua vida. Show me your bank account and I'll tell you. Me mostra a sua conta bancária e eu vou te falar. Yeah? Certo? Don't tell me what you love in life. Não me fala o que você ama na sua vida. Show me your diary and I'll tell you. Me mostra a sua agenda e eu te falo isso. I can tell you what your values are Eu consigo te falar o que são os seus when I valores. see where you spend your time, Quando eu vejo como você gasta o seu tempo, where you spend your money, onde você gasta o seu what you dinheiro, talk about, do que você fala, how you interact with other people. como você interage com outras pessoas. You know who the worst people on the planet are? Você sabe quem são as piores pessoas do planeta? Vegan Jehovah's Witness crossfitters. Veganos, crossfiteiros e testemunhas de Jeová. Have you noticed vegans have to tell you that they're vegan? Já percebeu que os veganos têm que te falar que eles são veganos? Crossfitters have to tell you that they're Os crossfitters. crossfiteiros têm que falar que eles são It's like a crossfiteiros. cult. É tipo um culto. Seita. É uma seita. Melhor. Multi-level marketers. Multilevel marketing. Yeah, São Herbalife. marqueteiros de vários níveis. Like 5 minutes and they'll tell you what they do. Dá eles 5 minutos e eles vão te falar o que eles fazem. One of our values, Um dos nossos valores. if we truly are passionate about Jesus, Se realmente nós somos apaixonados por Jesus, within 5 minutes of talking to you, Jesus should have somehow come into the conversation. depois de 5 minutos conversando com você, Jesus já tem que ter aparecido nessa Because conversa. that's a value. Porque isso é um valor.
I'm not just equipping you to evangelize because that's our vision. Eu não estou só te equipando para evangelizar porque essa é a nossa visão. I'm inspiring and motivating you to evangelize because that's our value. It's who we are. Eu estou te inspirando a fazer aquilo, a evangelizar, porque esse é nosso valor, isso é quem nós somos. I mean, Does this make sense? Isso faz sentido. I'm mostly using evangelism, but it can be worship, it can be prayer, it can be fellowship. Eu estou usando o evangelismo aqui, mas pode ser comunhão, pode ser adoração, oração, It can be generosity. pode ser generosidade. Our value should be generosity. O nosso valor pode ser generosidade. Building around vision builds programs. Construir ao redor de uma visão cria programas. When you build with vision, Quando você constrói com visão, you often spend time talking strategies Você- and systems and structures você- and ministries. você passa muito tempo falando sobre estratégias e maneiras de você alcançar. And often when you build ministries, you build weakness into your church. Seria. When you build certain ministries, you can build Quando você weaknesses. constrói ministérios, você cria ministérios, você pode criar também fraquezas na sua congregação. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. In many churches, Em muitas igrejas, they have a welcoming team. eles têm um time de acolhimento. And the job of the welcoming team E o trabalho desse time de acolhimento is to greet people at the door, é sorrir para as pessoas. what's É, o time de boas-vindas. to smile. O pessoal tá lá Welcome. com um sorriso. Jesus loves Bem-vindo. you. Jesus te ama. Let me show you where to sit. Deixa eu te mostrar onde você deve sentar. Now, is it wrong to do that? É errado fazer isso? It's not, Não, não é. but the unintended consequence, Mas tem uma consequência disso. we've built a welcoming team. It is their job to do the welcoming. Se a gente constrói um time de boas-vindas, é o trabalho deles dar as boas-vindas. I've strategized around a vision. Say it again? I've strategized around a vision. A nossa estratégia é a respeito da visão. But if our value is to love people, Mas se o nosso valor é amar to as welcome people pessoas, into family, para receber as pessoas na família, it's not the job of the welcoming team. não é o trabalho da equipe de boas-vindas, It's something that flows out of every believer. é algo que flui através de cada crente. And we build that culture, we build that value. E nós construímos essa cultura, nós construímos esses valores. But we help each person to see that for themselves. Mas nós ajudamos cada pessoa a enxergar isso por si próprias. So if I'm in a congregation Então, se eu estou em uma congregação and these guys here on the front are all stood in a group talking and laughing together, e tem esse grupo aqui que está sentado na frente, eles começam a conversar um com o outro e dar risada. and I see a young man walking in E aí eu vejo um jovem entrando, as a visitor, como ele é um visitante. I'm going to hope they notice it and go and see him. Eu vou esperar que eles vão notar esse cara chegando e vão lá falar com ele. That will show me that our values are real. Isso vai me mostrar que os nossos valores são verdadeiros. São But if they reais. don't, Mas se não, I'm going to say, okay, this is a teaching opportunity. eu vou falar, não, isso aqui é uma oportunidade de Hey, ensinar. guys. Ei, pessoal, I know you're having fun. eu sei que vocês estão se divertindo aí, We've got eternity to hang out. mas a gente tem a eternidade para se divertir. We need to embrace the lost. Nós precisamos abraçar o perdido. There's a guy who's just walked in, Porque um cara acabou de entrar aí, all by himself. sozinho. Why don't you just go say hi? Será que vocês não podem ir lá falar um oi? What am I doing? I'm equipping them in our values, O que eu estou fazendo aqui? Eu estou equipando eles nos nossos valores. not with a vision statement. Não com uma declaração de uma visão. If we're in worship Se nós estamos na adoração and these guys are stood like this, e os caras estão assim, olhando para cima. say, guys, Fala, pessoal, come. Let vamos me lá. show you what biblical worship looks like. Come. Deixa eu mostrar para vocês Join us. como que funciona a adoração bíblica. Se junte a nós. I'm going to be equipping people in our values. Eu vou estar equipando as pessoas dos nossos valores. I'm going to be stirring it up. I'm going to be teaching it. Eu vou estar ensinando. I'm going to be modeling it. Eu vou estar moldando. One of our elders asked me a while back, they said, will you come into my congregation and teach on worship? Uma vez um dos nossos presbíteros falou: você pode vir para nossa congregação e ensinar sobre adoração. Will you teach what passionate biblical worship looks like? Será que você pode ensinar como que o louvor apaixonado e bíblico se parece? I said, I can do that. Eu falei: eu posso fazer isso. I said, but can I ask you a question first? Mas posso te perguntar uma coisa antes?
How do the elders in your congregation worship? Como que os presbíteros na sua congregação adoram? Do they worship passionately? Eles adoram de maneira apaixonada? Do they give it all? Eles dão Do tudo, they eles give it all? entregam. He said, well, not really. E eles falaram, não de verdade. I said, then what I suggest, Então a minha sugestão you speak to your elders. é que você fale com seus presbíteros Tell them to set the example for the believers in everything. e fala para eles serem um exemplo para os crentes e tudo mais. Let them begin to worship that way. Fala para eles começarem a adorar dessa forma. And if you still need me to come in and teach after that, I will. E se você ainda precisar de mim depois disso acontecer, eu vou. Because otherwise, I'll come in, I'll teach that value, Porque do contrário, eu vou para lá e eu vou ensinar esse valor. and then people will look at the elders E as pessoas vão olhar os presbíteros who aren't doing it, que não estão fazendo. and they will imitate what they see, not just what they hear. E eles vão imitar o que eles estão vendo, não só o que eles estão escutando. So building around values. Então, construir ao redor de valores. As leaders, we've got to live it. Como líderes, nós temos que We've got to vivê-los. teach it. Precisamos We've got to ensiná-los. model it. Precisamos moldá-los. And when leaders build around values, we focus on discipleship. Então, quando os líderes eles se constroem ao redor de valores, eles focam no discipulado. We focus on character, Nós focamos no caráter, devotion, na devoção, maturity, na maturidade, obedience, na obediência, relationship. relacionamento. See, vision can build an organization. Values build a people. Então, a visão pode construir uma organização, mas os valores constroem um povo. People don't follow vision in difficulty, they follow values. As pessoas não seguem visões na dificuldade, elas seguem valores. When persecution comes, Quando a perseguição chegar, when resources are tight, quando a gente não tiver muitos recursos, when leaders fail, quando os líderes falharem, when momentum slows down or stops. quando Momentum, like movement, forward. Hã? Quando o embalo para, vocês pedem o embalo. Vision alone won't carry people through. A visão sozinha não vai carregar as pessoas, But values like faith, mas os valores como a fé, devotion, devoção, courage, coragem, holiness, santidade, love, amor, perseverance, perseverança, they're what keep us healthy. eles não nos manterão saudáveis. They're what see us through the storms. Eles vão nos ajudar durante as tempestades. Vision doesn't anchor a church in crisis. A visão não anchor. Ancora, só querendo entender. Ela não nos ancora nas tempestades. But values do, they anchor us to Os Jesus. valores, sim, eles nos ancoram a Jesus. Anyone can develop an inspiring vision statement, Todo mundo pode se ancorar em uma visão, em uma frase. only the Spirit can form Christ-like values. Mas só o Espírito pode formar valores parecidos com Cristo. Vision impresses, values transform. Então, a visão, ela carimba, mas os valores transformam. When we build around values, we're shaping hearts. Quando a gente constrói ao redor de valores, a gente está formando corações. We're producing and reproducing disciples. Nós estamos produzindo e reproduzindo discípulos. We're creating a culture of Christ-likeness. A gente está criando uma cultura de ser parecido com Jesus. We're preparing a people for the long-term faithfulness. Nós estamos preparando o povo para uma fidelidade a longo termo. God gives vision to people whose values are aligned with His. Deus constrói... Say it again. God gives vision Deus dá visão to people para um povo whose values are aligned with His heart. que os valores estão de acordo com o seu coração. I want to create a people who are aligned with God's heart. Eu quero andar com pessoas que estão de acordo com o coração de Jesus. Too many people come into the church and say, I've got a ministry. How are you going to use my ministry? Então muitas pessoas chegam na congregação e falam, olha, eu tenho um ministério, como é que vocês vão usar o meu ministério? I often said to people, whoa, we don't even know you. E aí muitas vezes eu falo para a pessoa, calma lá, eu nem te conheço. I want to know you. Eu quero te conhecer. I want to know your Eu character. quero conhecer o seu caráter. Why don't you just come and get to know us? Por que você não vem e só passa a conhecer a gente? Come serve. Vem servir. Our value is service, not superstars. O nosso trabalho é servir, não é sermos super estrelas. And if you think, no, I want to be the great preacher, and you're not prepared to put out chairs,
E then se you vo- have no business being a preacher. Então, se você chega pra gente e fala, não, meu trabalho é ser um pregador, mas você não quer ajudar a recolher as cadeiras, então você não tem como. ser um Yes, I pregador. want to equip people to be great preachers. Sim, eu quero equipar as pessoas para que elas sejam grandes pregadores. But at first, I want to ensure that they're rooted in the values of Christ. Mas primeiro eu quero ter certeza de que elas estão enraizadas nos valores de Cristo. Come serve coffee. Vem servir café. Come put out chairs. Vem arrumar nossas cadeiras. When young men say, I want to preach, Um jovem falou, eu quero pregar. I say, wonderful. Eu falei, ótimo. I've got a great opportunity for Tem you. uma grande oportunidade para você. Kids Church needs teachers. A gente está precisando de uns professores para o Ministério Infantil. That's the best place to learn how to teach and preach. Esse é o melhor lugar para aprender como pregar e ensinar. Because if you're boring, the children will let you know. Porque se você estiver bem chato, as crianças vão deixar você. Oh, no, I don't. I want to preach in church. E se você. E o cara falou, não, mas eu quero pregar na igreja. No, then your passion isn't preaching, your passion is for profile. Então, a sua paixão não é pregar, sua paixão é aparecer. I want to build values into you. Eu quero construir valores em você. It's, yes, we've got to equip people for ministry, Sim, nós temos que equipar as pessoas para o ministério, but that ministry flows out of values. mas esse ministério ele flui dos valores. And so I'm going to preach into our values. Então eu vou pregar os nossos valores. But here's the thing that lots of preachers do and lots of church leaders do. Então aqui tem uma coisa que muitos líderes fazem e muitos pregadores fazem também. Let's say, for example, the guys are not worshiping the way that Jesus would want us to worship. Vamos supor que os caras aqui não estão adorando da maneira que Jesus fala para a gente adorar. So I'm going to preach into what biblical worship looks like. Então eu vou pregar a respeito do que o louvor bíblico se parece. I'm going to give the theology of it, Eu vou mostrar a teologia disso, but the application of it. mas também a aplicação. And what many preachers do, okay, great, we've preached on that, box checked. E aí o que muitos pregadores fazem é, não, ok, pregamos sobre isso, vamos lá, dá o check. What's the next topic? Qual que é o próximo What's the next tópico? value? Qual que é o próximo valor? I said, wait a minute. E eu falo, não, pera um minuto. If we're spinning plates, Se a gente está girando os pratos, I spin this plate till it's back up to speed. eu giro esse prato para que ele tenha mais velocidade. Unintentionally, we create people who are deaf to the truth. Então, sem intenção, a gente cria pessoas que estão surdas para a verdade. Let's say I preach about worship Então, vamos supor que a gente está pregando a respeito de adoração and nothing changes, e nada muda. and I just move on. E eu só sigo em frente. I've actually allowed people to be disobedient. Na verdade, eu estou permitindo que as pessoas sejam I'm like a father. desobedientes. I'm like a father who tells his child, tidy your bedroom, Eu sou como um pai que fala para os seus filhos, vai lá arrumar seu quarto. and they don't tidy the bedroom, E eles não arrumam o quarto. and there's no consequence. E não há consequência. What happens the next time I say tidy your bedroom? O que vai acontecer da próxima vez que eu falar para eles, arrume o Yeah, quarto? whatever. Ah, tanto faz. And what happens is with our people, if we preach into a value Então, o que acontece é que com o nosso povo, se a gente está pregando a respeito de um valor and there's no change, e não há mudança, and we don't keep leading them into that thing, e a gente não continua liderando eles até esse the lugar, next time we preach it, oh, we've heard this before. a próxima vez que a gente pregar, eles vão falar, ah, a gente já escutou isso antes. Your heart becomes hardened to that message. Então, o seu coração ele fica mais duro para essa Your mensagem. ears become deaf to that message. E as suas orelhas ficam surdas para essa So mensagem. I believe that worship is something we really need to win. Então, eu acredito, If we need to win in that area. se eu acredito que o louvor é uma área que a gente realmente precisa vencer, nós precisamos melhorar, I'm going to preach on it. eu vou pregar sobre ela. I'm going to talk to my leaders about it. Eu vou falar para os meus líderes I'm sobre going to encourage our home group leaders to have worship in the home group. Eu vou encorajar os nossos líderes de grupos I'm going to caseiros. feed this thing wherever I go. Eu vou começar a pregar e falar sobre isso onde quer que eu vá. And next Sunday, I'm going to expect us to worship differently. E no próximo domingo eu vou esperar que a gente adore de uma maneira diferente. And if nothing changes, I'm going to hit that thing again. E se nada mudar, eu vou falar aquilo de novo. And if nothing changes again, E se nada mudar de novo, you might just arrive on Sunday the next week and there'll be no chairs. e aí você pode ir no domingo seguinte e não vai ter nenhuma cadeira. Because I'm serious, we need to be obedient in this. This is a value. E porque eu tô falando sério, a gente realmente precisa ser obediente nisso, porque esse é um dos nossos valores. It's not just teaching people
the commands, it's teaching people to obey the commands. Então, não é ensinar as pessoas os mandamentos, mas é ensinar as pessoas a obedecerem os mandamentos. We're building the values. Nós estamos construindo os valores. Is that making sense? Está fazendo sentido? It's our values that will hold us together. Então, os valores que nos mantêm juntos It's our values that will take us forward. são os nossos valores que vão nos levar mais It's para our frente. values that make us more like Jesus. São os nossos valores que fazem a gente parecidos com Jesus. And it's not just about character, E não é só sobre caráter, because one of our values porque um dos nossos valores is that we're one body with many parts. é que nós sejamos um corpo só com muitas partes. One of our values is we're a priesthood of all believers. Então, priest A priesthood of all believers. é que seja um sacerdócio de todos os crentes. One of our values is this, Então, um dos nossos valores é isso. that every single person must feel like their life counts. É que todas as pessoas sintam que a vida delas importa. That if you're not with us on a Sunday, you will be missed. Que se você não tiver com a gente em um domingo, você vai fazer falta. That you are known by name. Que você é conhecido pelo nome. I don't know if you in Brazil you ever got that old comedy Cheers. It was a comedy show from America called Cheers. was- Cheers. Eu não sei se... tem um show americano chamado Cheers. Eu não It sei had se a vocês theme têm song. aqui. Tinha um som temático. And in the Uma theme música song, tema. the theme song said, "Sometimes you want to go where everybody knows your name." Yeah. O tema falava, às vezes você quer ir para um lugar onde todos conhecem o seu nome. And they're always glad you came. E eu tô sempre feliz que você veio. That's one of our values. Esse é um dos nossos valores. Do you really believe that people are glad to see you? Você realmente acredita que as pessoas estão felizes em vê-lo? That we miss you when you're not here? Que nós sentimos falta de você quando você não está That aqui? you're known by name and loved? Que vocês são conhecidos pelo And nome that you've e got a são amados? contribution? Que vocês têm uma contribuição? One of the reasons we have 60 congregations. Uma das razões que a gente tem 60 congregações. It would be a lot easier to have one Seria congregation. muito mais fácil ter uma só congregação. We'd only need one worship team on a Sunday. Só um time de louvor no domingo. And we could choose all of our best musicians. E a gente poderia usar os nossos melhores músicos. We'd only need one preacher. Só um pregador. One team of kids church workers. Só um time de líder de criança. It would be so much easier. Seria muito mais fácil. But if you're in a congregation of 7,500 people, Mas se você está numa congregação de 6,5, 6,500 to 7,000 people, quase 6 mil pessoas, né? 6.500 mais ou menos. how do you contribute? Como é que você contribui? How do you count? Como How are you você, significant? como você é significante ali? We want everybody to feel significant. Nós queremos que todos se sintam 60 significantes congregations ali. Então, 60 congregações. means there are 60 opportunities for people to contribute. São 60 oportunidades das pessoas contribuírem. We've got to know what our values are. Nós precisamos saber quais são os nossos valores. What is important to us? O que é importante pra gente. And we've got to teach our people that some values are non-negotiable. Nós precisamos ensinar o nosso povo de que alguns valores não são negociáveis. Before I married my wife, Antes de eu casar com a minha esposa, we had conversations. a gente tinha algumas conversas. What is God calling you to? O que Deus, para que Deus tem te chamado? Because I don't care how attracted I am to you. Porque eu não me importo de quanto eu sou atraído por você. I don't care what my emotions are. Eu não me importo pelas minhas emoções. If what you're called to is incompatible with what God's calling me to, Se o seu chamado é incompatível com o meu, if your values are incompatible with mine, se os seus valores são incompatíveis com os meus, we can't get married. nós não podemos nos casar. Because it's kingdom first for me. Porque para mim é o reino em primeiro lugar. You'll always be second. Você sempre vai estar em segundo lugar. And I've tried to teach my kids that value. E eu tentei ensinar para as minhas filhas esses valores. One year, when my daughter was about 7 years old, Um dia, quando a minha filha tinha uns 7 anos de idade, she wrote me a song for my birthday. ela fez uma música para o meu aniversário. It was so beautiful. Era tão linda. And she sang to me, E ela cantou para mim: "Dad, I love you more than anything. Pai, eu te amo mais do que qualquer coisa.
I love you more than my toys. Eu te amo mais do que os meus I brinquedos, love you more than my friends. mais do que meus amigos, I love you more than my dogs, mais do que meus cachorros, but not more than God. mas não mais que Deus. Yeah, you got É it. isso aí, ela entendeu. I don't want to be number one. Eu não quero ser o número 1. It's a value. É um valor. Daddy. And as leaders, E como líderes, in equipping the saints, equipando os santos, we've got to be equipping people with the values. nós precisamos equipar as pessoas com valores. And it requires hard work. Isso requer trabalho duro And it requires humility. e humildade, Because I need to be working on what I'm weakest on, not what I'm strongest on. porque eu preciso trabalhar ali naquilo que eu sou mais fraco, não no que eu sou mais forte. It's easy to create a mission statement. É muito fácil criar um objetivo de missão. It requires Jesus Requer Jesus to transform lives with kingdom values. para transformar vidas com valores do reino. And when you do, you'll have critics. E quando você fizer, você vai ter críticas. The first time I worked with Ronaldo's church, A primeira vez que eu trabalhei com a igreja do Ronaldo, before it was called Station 337, antes mesmo de ter o nome Estação 337, I was talking to Joe, who led the youth, eu estava falando com o Joe, que liderava os jovens, about their dating culture. a respeito da cultura deles de namoro. I said, my friend, your dating culture doesn't honor Jesus. Meu amigo, a sua cultura de namoro não exalta Jesus. And he was like, no, E ele What's falou, não, o que tem de errado? this is normal. Isso é normal. I said, no. He said, how do you do it? Como é que você faz, então? And I explained, E eu expliquei. not our laws, but our values. Não as nossas leis, mas os nossos We valores. don't have laws, we have values. Nós não temos leis, temos valores. And he said to me, but that's just your culture. E eu falei, mas isso é sua cultura. I said, my friend, come to Cape Town sometime. Não, meu amigo, vai lá para Cape Town. Cape Town has not got a purity culture. Cape Town realmente não tem uma cultura de pureza. Cape Town is like the Rio of Africa. Cape Town é tipo o Rio da África, Rio de Janeiro. It is the gay center of Africa. É o centro gay da África. The values that we carry are not because they're local values. Os valores são carregados não porque eles são valores We locais. fought hard for these values. Nós lutamos por esses valores. We've suffered and struggled and worked to put these values into us. Nós sofremos e trabalhamos muito para que esses valores se tornassem parte de nós. And even more so, we have to continually work because if we let go for any period of time, they slide. E ainda mais, nós precisamos trabalhar para manter esses valores, porque se a gente parar, a gente vai perder eles. That's our nature, right? Essa é a nossa natureza, certo? Generosity slides. E a generosidade, ela pode acabar. Purity slides. Purity. A it pureza, slides. ela pode escapar. Passion wanes. Paixão se esvai. If we not keep working on it, it slides back. Se a gente não continuar trabalhando, ela vai escapar. There's no permanent wins. Não existem vitórias permanentes. There's a little cliche that people love to use. Tem esse clichê que as pessoas gostam de falar. And it doesn't aggravate me, but I don't really love it. Não me aborrece, mas eu não gosto muito também. We'll have a powerful meeting. Se a gente tem uma reunião muito poderosa And people say, we'll never be the same again. e as pessoas falam, nós nunca seremos os mesmos de novo. Really? Sério? I think potentially we might never be the same again. Eu acho que potencialmente a gente pode nunca mais ser os mesmos. But if there's anything I've learned Mas se tem algo que eu aprendi from my life, da minha vida, from ministry, do ministério and from scripture, e das escrituras, things we don't hold on to, we lose. aquilo que a gente não segura, a gente perde. Things we don't continually fight for, we lose. As coisas que, se a gente não lutar pelas coisas, a gente vai We break perder. into something new. A gente Let's está celebrate. alcançando algo novo, então vamos celebrar. But we're going to have to fight for it again in the future. Mas a gente vai precisar lutar por isso de novo no futuro. And if we don't continually do that, then we become people who say, oh, yes, I remember when. E aí, se a gente não continuar a lutar por isso, as pessoas vão ficar, nossa, vocês lembram quando a gente... Yeah, we have a value of evangelism. Sim, a gente tinha aquele valor de evangelismo. Because 25 years ago, we went through a great revival. Porque uns 25 anos atrás a gente tava num avivamento muito bom.
If you last went through revival 25 years ago, I don't think evangelism is of value today. Então, se vocês passaram por um avivamento 25 anos atrás, eu acho que vocês não têm o valor do evangelismo hoje. That's leadership. Isso é liderança. That's discipleship. Isso é discipulado. That's equipping the saints. Isso é equipar os santos. Let's build the values of the kingdom into people, Vamos construir os valores dentro das pessoas. because then we create a culture. Porque daí a gente vai criar uma cultura. I'm not doing the discipleship. Eu não estou fazendo discipulado. We are doing the discipleship. Nós estamos fazendo discipulado. People come into us and become like us, As pessoas vêm até nós e se tornam como a gente. because it's not just what we say, it's a deep-rooted sense of who we are in Christ. Porque não é aquilo que a gente faz, mas é um senso profundo e real de quem nós somos em Cristo. Amen? Amém? Amen. Amém. We have about 10 minutes. Nós temos uns 10 minutos. If you've still got the energy, Se você ainda tem energia, I've got the energy. eu tenho energia. I can go till midnight. Eu posso ficar aqui até meia-noite. You can't. Vocês não. But if there's questions, Mas se vocês têm perguntas, please feel free to ask questions então fiquem livres para perguntar. from any part of the day. De qualquer parte do dia. Sim, já tirei. Assim? Genius. Genius. Muito bom, muito bom. Any questions? A minha pergunta é pra gente que é jovem. It's like for the youth. E a gente vê que a nossa igreja falha em algum valor. So we can see that our church is failing some value. E a gente realmente sabe como esse valor é importante. So we really know how this value is important. Como que a gente pode fazer com que as outras pessoas vejam que esse valor também é importante? How can we make other people see that this value is important? Okay, so we don't want to be rebellious. Então a gente não quer ser rebelde. We don't want to be a problem for our elders. Nós não queremos ser um problema para os nossos presbíteros. But what I would suggest is this. Mas eu ia sugerir isso aqui. If you're in a church and you go, well, we're not doing enough evangelism, Se vocês vão numa igreja e vocês falam, a gente não está fazendo, não está evangelizando o suficiente. you've got two options. Vocês têm duas opções. You can either complain to the elders, Vocês podem reclamar com os presbíteros, or you can just start sharing the gospel with people. ou você pode começar a compartilhar o evangelho com as pessoas. If you think your guys are pathetic worshippers, Se você pensar, nossa, vocês são adoradores patéticos, don't go around criticizing people. não vá criticar as pessoas. On Sunday, No domingo, just say, I'm not going to do what everybody else does. eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. I'm going to run to the front and go wild. Eu vou até a frente, eu vou ficar livre, vou ser ousado. One person can change a church. Uma pessoa pode mudar uma igreja. One person can start a movement. Uma pessoa pode começar um movimento. The challenge is this. O desafio é esse. The first person looks like an idiot A primeira pessoa parece um idiota, until the second person joins them. até a segunda pessoa se reunir a eles. And I want to challenge you. E eu quero desafiar Are you vocês. willing to look like an idiot for Jesus? Você está disposto a parecer um idiota por Jesus? If you're seeing a weakness, Se você está vendo uma fraqueza, maybe, just maybe, talvez e só talvez, God's calling you to be the answer to that weakness. Deus esteja te chamando para você ser a resposta a essa fraqueza. Now, we've got to be careful. Então a gente tem que tomar cuidado. I was dealing with a gentleman recently, Eu estava lidando com um senhor recentemente, very mercy-hearted. um coração muito misericordioso. He wants to work in the homeless shelters and preach the gospel in the homeless shelters, Ele queria ir lá até os desabrigados e falar e pregar o evangelho para eles. which is wonderful. O que é Preach the maravilhoso. gospel. Pregar o evangelho. He wants to bring all these homeless people to the church. E ele começou a trazer essas pessoas que não tinham, esses desabrigados sem teto para a igreja. And again, in a sense, wonderful. E de novo, em sentido, isso é maravilhoso. But work with the elders. Work with the elders. Mas os pastores, os presbíteros, Don't become a lone ranger, não trabalhe com os presbíteros, não se torne um cavaleiro because solitário. he's trying to recruit everybody to come with him to the homeless shelters. Porque ele estava tentando encorajar todo mundo a ir até
os desabrigados, os sem teto. And the elders are saying, no, we want to do something else. No, we've got to all go. And he's becoming divisive. E aí ele começou a ser divisível com os presbíteros, porque ele começou a falar, não, a gente precisa fazer isso aqui. E ele falou, não, nós temos que trabalhar com sem teto. I said, we need you in the church. E eu falei para ele, a gente precisa de você na igreja. Precisamos do seu dom. We need your passion. Precisamos da sua paixão. We need you to challenge us to reach out to the ones that nobody loves. Nós precisamos que você nos ajude a alcançar aqueles que ninguém ama. But you need us. Mas você precisa de nós. Because it's not about your Lone Ranger ministry, it's about the church. Porque isso não é o seu ministério de cavaleiro solitário para ajudar a igreja. So can you see there's a balance to that? Vocês estão vendo que tem um But there's certain equilíbrio nisso things. tudo? I preached at our youth conference recently, Eu preguei na nossa conferência de jovens recentemente. and I said this to them. E eu falei isso para eles. Stop being tame. Deixem de ser teimosos. Stop being well-behaved. Não, perdão. Deixem de ser bem comportados, para de ser Stop being certinhos. troublemakers. Comecem a ser causadores de problemas, agitadores. Ahab called Elijah a troublemaker. Eles chamaram Elias de um agitador. De I said, cause bagunceiro. problems for your elders, Cause problemas para os seus presbíteros. but the right kind of problems. Mas o problema, o tipo certo de problema. Be so on fire, Estejam pegando fogo de tal forma. so on zeal, so full of zeal, Então cheios de zelo. so ready to serve Tão prontos a servir. that they don't know what to do with you. Que eles não saibam mais o que fazer com vocês. Don't be rebellious and divisive. Não sejam rebeldes e divisivos. Be a troublemaker. Mas seja um Be wild. agitador. Seja Be crazy. ousado, selvagem, maluco. Be a challenge to the people who've grown a little bit lukewarm. Seja um problema, um desafio para as pessoas que estão um pouquinho mornas. Yeah? Certo? Go for it. Vai lá. Goodbye.